Wilson, esse é o ArchiCast 8 e a gente vai falar sobre os desertores do curso de arquitetura. Só que na verdade só tem um aqui no papo que realmente desistiu da arquitetura. Os outros dois que a gente chamou aqui trabalham ainda com arquitetura, mas nem tanto. Mas eles vão explicar melhor isso depois. Comigo tá o Rafa. Boa noite, Rafa. Olá, tudo bem? Meu Deus. Depois o Paulo Amorim me processa. Que nada, rapaz. Ele tá cheio de processo nas costas já. A gente tá aqui com 3 convidados. O Guilherme Lourenço foi nosso amigo na faculdade e acabou desistindo no meio da faculdade, né, Guilherme? Oi, gente. Oi, ouvintes do ArchiCast, tudo bem? Um abraço. A gente tem também o Gustavo, que participou do primeiro ArchiCast e agora tá voltando. Fala aí, Gustavo. Boa noite. E aí, boa noite. Boa noite, Brasil. Boa noite, internet. Estamos aqui mais uma vez. O Gustavo foi destaque no que a gente gravou. Todo mundo comentou de você, Gustavo. É o oficial ou o oficioso? Porque a gente chegou a gravar os dois aí. É o oficial, cara. Aquele primeirão. Ah, tá. Que o Bernardo tava. E o convidado também é o João Queiroz, que também é arquiteto, né, João? Mas trabalha agora com outras cocitas. Bom, trabalho com arquitetura. mas a gente força a barra, não tem problema não, a gente chega lá. Entendi. Noite, são desertores de merda, né, vocês? Bom, então a gente vai pros e-mails agora. E aí, galera, estamos de volta para esses comentários aqui do ArchiCast 8. Tô aqui com o Rafa. Diga oi, Rafa. Oi, Rafa. Antes que eu me esqueça, a gente tem os nossos canais aqui de comunicação com vocês. Primeiro, o nosso e-mail, contato@archicast.com. Procure a gente também no Facebook, facebook.com/archicast. E também o nosso Instagram, que a gente está usando bastante e vocês estão interagindo com a gente por lá também. Certo, Rafa? Certo. A gente tem Twitter, mas não usamos. Temos o Pinterest também, que a gente ainda não conseguiu atualizar. E vamos fazer um hangout no Google+. Não, esse era só uma brincadeira. Nossa senhora. Hangout no Google+. Daqui a pouco você está falando que a gente vai fazer uma comunidade no Orkut, né? Boa, e saudades do Orkut. Saudades, né? Bem, então, para não tomar muito tempo de vocês, primeiro da enquete que a gente fez no Snap do Instagram, depois um pouco de algumas notícias e comentários que rolaram aí nas redes sociais. Primeiro é divulgar o resultado. Dos 5 temas que a gente sugeriu lá, o que foi mais votado foi o quarto, o dia a dia da faculdade de arquitetura. Por que será que deu mais esse tema? Por que será, né, Rafa? Por que, papai? A gente sabe que tem muito estudante escutando a gente e é bacana de saber que vocês estão bastante interessados no tema arquitetura. E aí a Gabriela escreveu um comentário bem bacana aqui pra gente, falando um pouquinho dos temas e do que ela acha. Bom, ela falou o seguinte, a Gabriela Lopes. Talvez de todos aí, o que eu mais interesso seria sobre o dia a dia da profissão. Como eu não faço estágio ainda, eu tenho dúvidas sobre a realidade, o que rola na real mesmo nos escritórios de arquitetura brasileiros. Acho que a faculdade no início ilude um pouco o estudante, com muitas teorias e hipóteses, e quando a gente vai avançando no curso, vai de fato redescobrindo a arquitetura, e percebendo que inclusive o mundo real vai muito, e muito em caixa alta. Vai muito além da academia e dificilmente um professor vai falar disso na aula. Bem, é o que eu sinto estando no 4º período e tendo pouca bagagem de curso. Provavelmente um estágio seria o ideal para suprir essa necessidade por agora, mas fica aí a curiosidade. Inclusive todas as opções são boas, eu veria um cast sobre qualquer um desses temas. Interessante isso, né, Rafa? Pois é, e tem uma coisa, Gabriela, também às vezes o mundo real vai muito aquém da academia. E às vezes isso é pior. Mas enfim. Bem, então tem um comentário aqui do Hernani Gomes. Né? E aí, Hernani, beleza? Então, abre aspas. Foi o tempo em que ter platibanda era status. Hoje em dia, corta tudo. Foi-se o tempo em que a padaria ficava na ponta da quadra. Hoje, para chegar lá, temos um pirulito de cabeça para baixo no retrovisor. Foi o tempo em que se via coisa boa em abundância. Tudo é belo aos olhos de quem nunca viu o diferente ou normal. Não me estranha o encanto de até hoje boa parte da população pelos palácios neoclássicos. Provavelmente esse seja o tempo de lapso da distância da verdadeira imagem do belo no consciente coletivo. #filosofando. Hernani, o que você bebeu, cara? Tem alguma coisa para comentar, Rafa? Então, Hernani, eu entendi aqui do seu comentário que tá bem complexo. Mas eu gostei aqui do tudo é belo aos olhos do quem nunca viu o diferente.
E aqui demorou, mas eu decifrei, né? Acho que quando você fala do pirulito de cabeça para baixo no retrovisor, você está falando dos edifícios, dos prédios que a gente precisa passar dirigindo para chegar numa padaria, coisa que antes a gente fazia a pé, não é? Tem um certo grau de nostalgia aí no seu comentário, que é uma coisa interessante, não é? Só ele estando aqui para saber se está errado ou está certo. Pois é, já que ele não está aqui, a gente já interpretou, tá? Então é isso aí, então é isso mesmo. É isso aí, pois é. Imagem do Belo, né? Só me vem uma imagem do Belo. Da Graciane Barbosa, né? Oh, Deus, cara, por que eu te chamei? Cadê a Renata? Bem, vamos lá. Então, mudando de assunto, essa semana fiquem atentos aí no Facebook, que a gente vai lançar uma super, ultra, mega promoção que tem um pouco a ver com o grau de interação que a gente quer começar a criar com vocês. Segura aí que essa semana a gente vai postar para vocês. Correto, Adilson? Exatamente. A gente vai botar essas instruções aí no nosso Facebook. A gente espera que vocês deem um feedback aí e corre o risco de vocês terem que participar aqui dessa gravação insana nossa que acontece toda terça-feira. Então tá. Fiquem... mais alguma coisa, Rafael? Ah, cara, tem uma coisa importante pra gente falar que a gente não falou. Fala. Que é que agora eles vai sair às segundas-feiras. Ah, verdade. A novidade é que agora, ao invés de sair nas quartas-feiras, o ArchiCast vai sair nas segundas-feiras. Bom, então fiquem agora com o ArchiCast 8. Um abraço, até daqui a 15 dias. Até. Quero saber aí da banca que está aqui conversando com a gente. Por que vocês escolheram o curso de arquitetura e urbanismo para fazer? Eu acho que eu fui conduzido erradamente pelaquela falsa ideia de que quem gosta de desenhar vai trabalhar com arquitetura. Eu, na minha infância e até na adolescência, eu gostava muito de desenhar. Coisa que eu nem faço mais hoje em dia. Mas eu fui com essa ideia. Também com 16, 17 anos, você não tem maturidade nenhuma para escolher o curso que você vai fazer, mas você é obrigado a fazer um curso, pelo menos a pensar. E eu acho que entre todas as opções, eu achei que a arquitetura era mais plausível para fazer. E foi basicamente por isso. E também com uma certa eliminação, né? Eu não quis nada de saúde, nada de exato, dentro da área de humanos, que é a que eu mais encaixava. Eu acreditava que a arquitetura seria algo interessante para mim. Eu tenho duas versões. Tinha aquela novela que tinha o Theo, que o Maurício Matar era arquiteto da viagem. Sei. Você botava a mão na testa assim e falava assim, Alexandre. O próprio. E o Maurício Matar, eu me lembro disso vividamente, que ele acordava, ele levava a filha na escola, ele ia à praia, de tarde ele ia trabalhar e ainda saía pro happy hour. Eu falei, cara, eu quero fazer o que esse cara faz, qual o trabalho desse cara? E ele era arquiteto na novela. Sempre tava ali desenhando, batendo papo com os outros e tal. Falei, porra, bacana, arquitetura, vamos fazer arquitetura. Essa é uma das versões. Eu tenho uma outra versão que tinha um amigo meu que estudava comigo, a gente desenhava e tal. Ele é um ano mais velho que eu. A gente tinha muita afinidade e tudo mais. Quando a gente foi fazer vestibular, ele no meio do ano tinha falado, pô, acho que eu vou fazer arquitetura. Eu falei, tá aí, porra, se esse cara vai fazer arquitetura, parece comigo e tal, acho que a arquitetura é o caminho. Pô, a minha história não é tão bonita, não. Também tem algumas versões, vamos lá. A primeira versão é aquela que eu peguei o folheto lá da inscrição do vestibular, eu olhei o primeiro curso, era administração, eu pensei, não, administração todo mundo faz, o segundo era arquitetura, beleza, vai esse mesmo. Não, mas essa é uma versão. A outra versão é a seguinte, minha mãe, arquiteta, foi arquiteta do patrimônio histórico a vida inteira, e meu padrasto museólogo, então eu tive uma certa influência doméstica no assunto. Eu já trabalhava com restauro, marcenaria, restauração de antiguidades há muito tempo. O João faz marcenaria até hoje. Até hoje. Maneiro. Até hoje. Então eu tinha um pouco dessa influência. Mas no fim das contas eu não sabia exatamente o que era arquitetura e tal, enfim. Mas gostei. Eu não sei, eu acho que é um curso que você cai muito de paraquedas, né, cara? Você entra achando que é uma coisa completamente diferente depois que você tá lá dentro. O que eu acho no fim das contas de arquitetura é que é o seguinte, é um curso muito amplo. Estava conversando com o Google hoje mais cedo. No fim das contas, o arquiteto bom é aquele que conhece mais coisas sobre mais coisas, enfim, aquele conhecimento mais abrangente, porque ele ganha léxico, né? Então,
se você é um cara que gosta de muitas coisas, se você é um cara que não sabe exatamente o que você vai fazer, eu acho que é meio comum que você caia em arquitetura. Essa é um pouco a minha história também, assim. Na época do vestibular, assim, eu fiz, assim, nutrição, fisioterapia, mecatrônica e arquitetura, Era meio nessa vibe, assim, pô, o que eu gosto? Pô, eu gosto de tudo, o que rolar de passar foi. Mas, assim, a maior influência foi mesmo de um professor. Ele estava numa aula de geometria analítica, ele estava falando dos planos e tal, e eu estava conseguindo dialogar com ele. Aí ele falou, você tem uma visão espacial, você pode fazer arquitetura. Aí deu um estalo assim, falei, vou pra essa onda aí. Também tinha um pouco essa coisa também aí da televisão, da novela, né? O arquiteto era sempre aquele cara bom vivant, né? Maurício Matar, o Antônio Fagundes. Pô, essa aí foi a época de ouro da novela, né? A Viagem, Mulheres de Areia, pô, pra falar. Porra, Mulheres de Areia. O host deve falar da história dele também? É claro, E você? Claro, você participou do programa. E você, Adil? Ok. Bom, eu, como aluno lá do antigo ensino médio, eu era o aluno que, sei lá, mandava bem em geometria, gostava de desenhar, sabe? Eu era tão fissurado em avião, tinha o filme Top Gun e tal, assistia toda hora, na sessão da tarde quando eu passava, que eu fiz, na época, eu comecei a desenhar loucamente aviões, assim, sabe? Aviões de caça e tal. E aí eu comecei a fazer eles de papel, assim, sabe? Não modelar, mas fazer, assim, sabe? E aí eu fazia, assim, os aviões, cara. E teve uma hora que eu vendia pras pessoas, cara. Olha que doideira. Aí eu fazia as coisas. Teve uma vez que eu fiz um helicóptero, pus o motorzinho de um brinquedo meu que tinha estragado, né, coloquei a pilha, aí eu brincava com o helicóptero, assim, ele rodava a hélice. Era cheio das peripécias, assim. E aí, sei lá, foi meio... Eu considero como uma coisa meio por osmose, assim. Aí acabou caindo nos testes vocacionais que era arquitetura, e eu nunca me convenci do contrário, sabe? Nunca me questionei muito. Eu falei, acho que é arquitetura mesmo, tal, vou fazer. E aí, no meu caso, eu comecei a ter questionamento sobre se era arquitetura que eu queria fazer mesmo, lá pro meio da faculdade. Eu também fiz esse negócio de teste vocacional, não me disse porra nenhuma, disse que eu podia fazer qualquer coisa. Achei que ia dizer que eu era imprestável, que tinha que ser lixeiro, e falaram que eu podia fazer qualquer coisa. O meu deu arquitetura e deu publicidade. O meu deu engenharia e detetive. Como se tivesse faculdade pra detetive. Olha, mano, Oi. Eu fiz, você me lembrou de uma coisa, eu fiz também teste vocacional, só que eu achei que eu fui sugestionado, porque eu já cheguei falando pra uma mulher, uma psicóloga, que eu queria fazer arquitetura. E deu arquitetura, então acho que não teve muito mérito dela, não. Mas o que ela perguntou pra você, então? O que você quer fazer? É o teste vocacional express. O que você quer fazer? Arquitetura. Então é isso, arquitetura. Isso é muito bizarro, né? Porque quando eu decidi que ia fazer arquitetura, pra você ver como o cara escolhe sem realmente ter a mínima ideia do que tá fazendo. Eu não conhecia nenhum arquiteto. Nem Oscar Niemeyer? Nem de ouvir falar, assim. Uma coisa é você saber que existe, mas eu tô dizendo assim, o João tinha um arquiteto em casa, sabia como é que era o dia a dia, pelo menos, do arquiteto. Porra nenhuma. Arquiteto patrimônio histórico também não é arquiteto. Mas outra coisa. Mas eu não conhecia nenhum arquiteto. Eu não sabia nada do jargão de arquitetura. Eu não tinha a mínima ideia de como é que era o dia a dia do escritório de arquitetura. Mas, cara, ninguém sabe. Ninguém faz ideia. Ninguém faz ideia, eu acho. Mas hoje em dia, o aluno, ele pode ir um pouco mais preparado. Eu acho que, até pelo básico da internet, né? O cara entra na internet, sei lá, o mínimo. Eu não sabia o mínimo. Eu não tinha a mínima ideia do que era o dia a dia, o bater ponto do arquiteto. Eu não fazia a menor noção do que era. E a gente sabe que a faculdade, ela piora isso, né, exponencialmente, porque a faculdade é uma ficção comparado com a realidade do dia a dia de um arquiteto. Falar o seguinte, que um dos primeiros dias de aula na arquitetura, a professora, acho que era de REA, representação arquitetônica, né? Ela pediu para a gente trazer um projeto que estivesse numa revista.
Eu era tão alienado que eu falei, olha, eu não achei nada, eu só procurei na Veja na época. Eu juro, eu achava que era ali que tinha que procurar. Não, existem revistas especializadas. Ninguém me falou nada. Pra mim, revista é época, Veja. Mas pra você ver, né? Até o básico, sei que você comentou. Pô, eu sou da época que mal tinha AU. Você não conseguia nem achar AU, você só conseguia comprar na só AU. Projeto. Só tinha projeto. Tinha projeto, não tinha nada. Então, realmente, a gente era alienado antes de entrar na faculdade. A não ser que, sei lá, um super gêniozinho fosse pesquisar e bater como o Lelé, né, o arquiteto Lelé fez, bateu na porta de um arquiteto, eu não lembro de quem que foi, antes de fazer faculdade e tal, pra ir ver como é que é e tal, mas não é o comum, né? Na faculdade, cara, tinha umas coisas muito engraçadas, né? Que assim, eu era o cara requisitado pra fazer a logo do... Você devia ser assim também, né, Guga? Eu não sei, porque você desenha pra caramba também. É ser requisitado pra fazer... Semana passada, no nosso grupo do WhatsApp, já tinha gente pedindo logo. Né? Tipo, eu fazia as logos lá quando tinha logo da turma pra Olimpíada, interna do colégio. Eu gostava de basquete, assim. Aí eu cheguei a fazer, tipo, uma espécie de grife, assim. Pintei umas 3 camisas com tinta pra tecido nas costas, quando a gente usava aquelas camisas maior que a gente, sabe? Aquelas camisas GG pra gente que era molecote magrelo. A camisa virava um vestido pra gente. Só que eu desenhava, assim, eu curtia fazer. Não, depois a gente, com o distanciamento, a gente vai vendo essas coisas. Eu gostava de fazer histórias em quadrinhos. Tinha um amigo nosso que era uma figura e eu fazia historinhas com ele. Só que os desenhos eram bem toscos, assim. Mas acho que já tinha um pouco dessa coisa de contar história com desenho, assim, e tal. É o começo. Eu já tinha noção de que aquilo lá é meio comum. Eu tô fazendo engenharia agora e eu sei que o comecinho de engenharia também é assim. Já cai um monte de conta na sua cabeça pesada para saber se você quer realmente fazer aquilo. O comecinho eu superei bem. Mas o meu problema foi com o projeto. Quando alguém te dá um papel em branco e fala, bom, vai lá, começa aí. De começo de projeto, eu travei um pouco no começo. No terceiro, no quarto período, eu comecei a me perguntar meio que eu tava fazendo ali. Eu só cheguei até o final porque provavelmente eu não sei fazer mais nada. Então, tipo, eu devo ter continuado por causa disso. Comigo nunca aconteceu esse tipo de coisa.
Na verdade, depois que eu entrei na faculdade de arquitetura, eu também me enquadrei muito bem. Eu não fiz fundão, não fiz FAU, eu fiz UF. Eu gostei de também estar lá, interessante, estar dentro da cidade. Tem todas essas conveniências que o Guga também colocou em pauta, né? Que, pô, tem cerveja à vontade, sinuca, sueca, mulherada. Lógico que isso atrai qualquer pessoa ali, né? Beirando seus 20 anos e tal. Assim, eu não tive esses impactos que o Guga mencionou e não. O que eu tive foi muito pelo contrário. Eu senti que a faculdade de arquitetura não podia me oferecer tudo o que eu queria. Então, apesar de eu ter feito 16 disciplinas a mais durante o meu curso, ainda assim eu não fiquei contente. Assim, talvez não tanto porque não tinham as disciplinas, mas porque elas eram dadas de uma maneira que não me agradavam. Por exemplo, os sistemas estruturais, todas as matérias mais técnicas, eu acho que se fossem bem dadas, a gente saía com uma base boa da faculdade, e não é assim. Então, no fim das contas, eu acabei tendo muito esse tipo de decepção com a faculdade de arquitetura, de que a gente tinha um currículo super extenso, uma coisa muito grande, trabalhosa mesmo, como o Guga disse, embora, enfim, boa parte do tempo a gente não tivesse nas nossas plenas faculdades mentais, mas, enfim, a gente usava disso também para alimentar os nossos projetos, etc. Eu nunca tive muito esse problema do papel branco, que nem o Guga falou, e acho que ele também está sendo modesto um pouco falando isso, mas, enfim, para mim, o que não satisfez toda a curiosidade que eu tinha. Eu entrei, talvez, com uma expectativa no curso de que ele fosse me oferecer um mundo mais amplo. E não me ofereceu tudo que eu queria. Vocês estavam num grande centro, né? Assim, vocês tiveram essa oportunidade também, assim, de ter um escape dentro da própria universidade. A gente que estudou numa universidade que não estava num grande centro, acho que esse processo foi até mais difícil, né? Eu, como o único desertor aqui, oficial desse nosso bate-papo, eu comecei a sentir dificuldade já, não nas matérias teóricas, que por sinal até hoje eu tenho interesse por elas, eu acho interessantíssima a arquitetura. Eu não larguei o curso porque eu acho o curso horrível, não, pois é, por eu não me encaixar na prática da arquitetura. Quando eu comecei a perceber, acho que o Google colocou bem, a questão do projeto balança muito a gente. Quando você começa a fazer as matérias mais lúdicas ou teóricas, aquilo até te expande a mente. A história da arte, por exemplo, é muito interessante, teoria da arquitetura. E quando você começa a trabalhar projeto, você vê que você não sabe fazer nada, porque você tem que criar o papel em branco. E eu não era questão de ser inventivo, de ter ideias, mas a questão de executar, é uma questão técnica, de desenhar, que aquilo que eu achava interessante quando era criança, adolescente, um desenho livre, na verdade o desenho técnico, era completamente o contrário, enfadonho, tem que ser muito perfeito, métrico, e também as questões de algumas matérias que envolvesse uma habilidade manual, como, por exemplo, plástica. Eu não sei, mas eu acho que todo mundo passou alguma dificuldade em plástica, porque não é uma coisa que se ensina. Eu via muitas pessoas que já sabiam manusear os papéis ou as dobraduras lá de uma forma que eu ficava muito para trás. Quando eu percebi que eu estava ficando para trás, isso soou alerta. Será que eu estou no lugar certo? Será que eu tenho talento para continuar o curso? Por muitas vezes eu pensei em largar, mas eu continuei por conta de outros itens que vocês comentaram. A gente é muito novo, tem outros interesses além da arquitetura. Você tem os amigos com os quais eu me
o que você conhece, o que você sabe fazer, unido à capacidade que você tem de tornar aquilo real, seja por desenho, por maquete eletrônica. Então, é um curso que te expõe muito. Você se expõe na parte gráfica, você se expõe falando ali na frente, debatendo, e na vida profissional também é assim. Então, não é um curso que você pode se esconder tão fácil. E eu acho que essa pancada aparece em algum momento na faculdade. Rafa, você teve algum momento de dúvida, assim, na faculdade? Vários. A gente entrou, na época que a gente entrou, a gente pegou uma greve gigante. E assim, o meu caso, eu vim de uma cidade que eu não conhecia ninguém. Eu vim pra uma cidade que eu não conhecia ninguém, assim. Eu fui aquela assim, aonde que... Foi bem assim, aonde que é arquitetura eu não preciso fazer prova aberta de geografia, nem de história. Juiz de Fora. Vim pra cá. E não conhecia ninguém e tal. Aí, primeira semana, aquela confusão. O Guilherme que tinha contado isso pra gente, mas eu tive a mesma imagem. Você chegava assim num anfiteatro lotado no dia de matrícula, você não sabia o que você fazia, as coisas tudo sem sinalização. Aí pega 3 meses. Na nossa época entravam 60. Mas eu acho que isso aí que você tá falando, Rafael, você sentiria em qualquer curso, cara. Exatamente. Mas acho que isso, pra mim, no meu caso, foi potencializado pela questão de estar fora. Aí veio a greve e a gente pegou uma grade curricular antiga que tinha muita disciplina da engenharia. Então a gente tinha no primeiro período elementos de economia, cálculo vetorial. A única disciplina que a gente tinha próxima do universo da arquitetura era plástica e REA, representação e expressão arquitetônica. E aí, assim, a coordenadora do curso falou, gente, esse currículo vai mudar semestre que vem, pode trancar tudo. E aí primeiro período, eu morando fora, 18 anos, e assim, eram 2 mundos, aquele assim, de ir pra noite, conhecer gente nova, aí chegava em casa, dava aquela solidão, assim, falei, nossa, tem que... Aí demorou uns 3, 4 períodos para eu entrar no clima do curso e aí me descobrir. Aí, no caso, a minha história é oposta nesse sentido do Guilherme. Mas eu tive, assim, no 4º período, próximo a desistir do curso. O nosso curso era uma zona, assim. Acho que as faculdades federais são meio zoneadas, né? Não sei, as faculdades particulares, né? Aqui, eu acho que são um pouquinho mais organizadas, mas, assim, faculdade federal é federal. É brincadeira. Teve 2 momentos aí que eu lembrei que foram engraçados. Um momento que eu tava com o Guilherme, a gente tava no 2º ou 3º período, não lembro ao certo, em que a gente tinha que usar ainda a régua paralela, com a mesa com a régua paralela. E aí a gente foi para a faculdade para fazer um trabalho final, eu e o Guilherme. E aí lá, tentando fazer, o Guilherme viajando, fazendo outras coisas, mas viajando, assim, não querendo fazer aquela porra, sabe? Aí chegou uma hora, eu falei assim, Guilherme, você não vai fazer, cara, você tem que passar. Ele falou, cara, não vou fazer não, vou embora. Assim. Eu lembro dessa cena, não sei se o Guilherme lembra disso. Mas, sinceramente, eu não me lembro, porque deve ter sido uma de 10 mil que eu tive vontade de não fazer, de abandonar. Tanto é que eu tive coragem e abandonei. É possível que eu tenha feito, não duvido. Né? E aí teve um outro momento que foi impactante pra caramba pra mim. Foram 2. Um impactante negativamente e outro positivamente. Um negativamente foi uma aula do nosso professor de representação. Ele olhou pro meu desenho, assim. Ele olhou pro meu desenho que eu tava fazendo. Eu tava achando que tava mandando bem, assim. A gente tava só colorindo. Ele olhou pro meu desenho assim. Olha, você já pensou em fazer outro curso? Toma! Aí eu olhei pra cara espantada pra ele assim. Falei, mas tá ruim? Ele falou, isso aí eu acho que você não vai conseguir fazer, não. Cara, isso foi no 2º período. Nossa, eu fiquei acabado em casa, assim. Eu fiquei muito decepcionado, assim. Mas é engraçado que depois eu passei, assim... Professor, tem uns professores malucos que a gente pega. Esse professor tem uma história parecida com essa. Eu tava desenhando, ele passou assim... Eu tava com um monte de lápis na mão, usando várias cores, ele passou assim, não, interessante. Aí deu uma volta na sala, quando ele voltou, daí fiquei empolgado, continuei, ele virou pra mim, baixa a bola aí, baixa a bola. Foi as 2 sensações em menos de 3 minutos.
A outra história foi bacana. Em projeto, né, naquela época, a gente tinha que fazer a famosa prova final. Que a prova final, naquele caso, acho que era o terceiro período, um professor até que faleceu já, a gente teve que ir para a sala para corrigir o projeto que a gente começou. Aí eu fiz lá, tal. E aí, quando terminou, ele meio que pegou todo mundo, assim, o projeto de todo mundo, olhou assim rapidamente, e foi falando um por um, assim, na frente de todo mundo. Aí chegou na hora dele falar sobre o meu trabalho, falou: olha, eu acho que você tem jeito pra coisa. Eu só acho que você não deve ficar moscando aqui. Deu um puxãozinho de orelha. Eu falei assim: eu acho que você tem jeito pra coisa. Eu saí daquela prova, assim, sabe, sublimado, assim. Caramba, ele falou isso pra mim e tal. Quando eu fiz faculdade, eu não tive muitas questões existenciais. Uma que eu fiquei triste quando o Guilherme saiu, que eu achava que... Pô, o Guilherme tava meio que... Quando você desiste da faculdade, parece que tá meio desistindo da vida, né? Muito esquisito. Assim, pô, como assim tá desistindo da faculdade e tal? Pelo contrário, cara. Se desistir da faculdade de arquitetura, você tá aceitando a vida, né? Hoje a gente sabe que é verdade, né? Uma época bacana do Rafa é que, assim, o Rafa era um aluno muito da farra, assim, muito por causa de um amigo nosso em comum. Mas chegou num quinto, sexto período, cara, teve especialmente sexto período, cara, que a gente ficava pra morrer, assim, a gente ficava puto com o Rafa, porque, assim, ele não mostrava que era... Naquela época ele era mediano, tal, levava com a barriga o curso. Aí chegou no sexto período que a gente teve um professor, assim, em que a gente começava a fazer os trabalhos em sala e mostrar no final, assim, eram umas atividades muito rápidas. Cara, e todas 3 atividades que a gente fez, cara, o professor rasgou elogios, assim, de cabo a rabo nas coisas que o Rafael fazia, assim. Tanto é que no último projeto que o Rafa apresentou, ele falou assim, o Rafa acabou de apresentar assim, ele veio pra turma assim, já é um arquiteto. Cara, a gente ficava pra morrer, falando: nossa, eu vou matar o Rafa, desgraçado, filho da puta. Como é que ele consegue fazer isso com o professor tal lá? Mas depois a gente entendeu, assim, porque o Rafael é muito... Tem uns momentos muito blasés, assim, com a gente. Rafael, porque, porra, como assim? E ele sinceramente falou: como assim? O que você tá falando, assim? Eu falei: porra, você acertou, tal, como é que você fez, seu viado? A gente meio puto, falando, meio brincando. Não fiz nada, cara. É aquela cara meio de assustado dele, assim. Achei engraçado. Foi um momento que acho bacana retratar, assim. A gente tem um amigo comum que hoje até é professor na Federal, que é o Vinícius, e ele comentava o seguinte, que o Rafael, ele inflacionava os trabalhos. Ele falava assim: lá vai o Barbosa inflacionando o trabalho. Trabalho muito acima do que foi pedido. Foi pedido X, Rafael entregava 3X. Lá vai o Barbosa inflacionando. Então no sexto período ele se transformou. Foi um Shazam. Rafael Shazam. Eu sempre, quando alguém me pergunta uma história de faculdade, eu sempre me lembro do cara que em estudo da forma arquitetônica 1, e a gente tinha uma maquete pra fazer. Eu não lembro qual eram as escalas da maquete. Eu acho que era 1 pra 50, eu não lembro, acho que era 1 pra 50, alguma coisa assim. O cara fez 1 pra 5, ele chegou com uma caminhonete, cara. Ele já era um senhor, ele devia ter senhor, né? 45, 50. Dedicado ele. Não, porra, o cara chegou com uma fiorinhozinha, com uma maquete gigantesca, todo mundo com a maquete segurando nas duas mãos, aquela base de madeira enorme e tal. Foi motivo de risada durante semestres. E, curiosamente, esse cara, ele, se não me engano, hoje ele tá fazendo faculdade de engenharia também. Tem uma engenheira que trabalha comigo, que por acaso eu vi uma foto dela, ela me mostrou no celular, e ele tava na turma dela. Eu falei: esse cara fez arquitetura, mas esse cara, ele provavelmente já estava fazendo, isso já era a segunda a faculdade dele, ou terceira, né, porque ele estava fazendo arquitetura, e depois, recentemente, uns 10 anos depois, o cara estava fazendo engenharia também. O que vocês gostavam mais e o que vocês odiavam no curso, assim? Algumas coisas que eu odiei no curso, assim. Eu odiava sistemas estruturais por um motivo oposto do que a galera odiava.
Todo mundo odiava sistemas estruturais porque todo mundo estava ali numa vibe de fazer arte, de que a arquitetura era uma parada de arte e tal. E eu estava numa vibe de que, cara, a arquitetura tem que funcionar. A outra disciplina que eu achei péssima na época foi desenho técnico. Porque, porra, pra gente desenho técnico era na mão nessa época. E desenho técnico na mão, vamos combinar, que é um inferno. Outra que eu detestei na época também foi o seguinte: a gente tinha uma disciplina de informática aplicada à arquitetura. E, cara, nesse caso foi maldada mesmo. A professora que entrou meio que pegou essa disciplina de paraquedas e, tipo, ensinou pra gente pacote Office, mandou a gente fazer um e-mail e nada além disso. Então ele não pegou nenhuma matéria mesmo, nenhum programa de arquitetura e tal. Algumas por serem maldadas, algumas porque a gente estava numa transição de tecnologia mesmo. Assim. Eu peguei a última turma de normografia, tive que comprar aranha de normógrafo, régua de normógrafo. Nos primeiros desenhos, né? Lógico que depois a gente ficava safo, mas nos primeiros desenhos não tinha o feeling da coisa, fazia a porra do desenho todo, depois ia fazer o carimbo. Aí errava o carimbo no final, perdia a porra do desenho inteiro. Inferno. E isso era muito chato. E na hora que a gente deveria fazer a transição de tecnologia, enfim, realmente tendo um suporte para aprender os programas, enfim, para meio que reinventar a arquitetura, que foi o que aconteceu nessa fase nossa, né? Por outro lado, bom, já falei um pouco antes aí das coisas de projeto, que eu acabei dando sorte de pegar uma galera que era competitiva, e isso, de certo modo, fez com que essa inibição do projeto não acontecesse. Todo mundo queria apresentar os seus projetos, então eu gostava muito, sim, das disciplinas de projeto. E, cara, das disciplinas teóricas, vou dizer uma frase que um professor me dizia muito nas disciplinas teóricas. Ele dizia assim que, pô, João, você não fica muito tempo na sala, mas quando você está na sala, você faz a diferença. A maior parte do tempo da faculdade eu passava no Jorge, que era o boteco do outro lado da rua. Mas, enfim, eu gostava muito, sempre gostei muito de ler. Enfim. Então, quando eu entrava em qualquer discussão mais filosófica, eu gostava de me alongar. Então, eu acho que, de certo modo, eu também não teria essa liberdade em outros cursos, de tanto mexer com uma coisa mais técnica, como mexer com uma coisa mais filosófica, como desenhar, como ter... né, essa liberdade artística e tal que a arquitetura de certo modo te dá. No conjunto da obra, gosto sim do curso, embora a gente tenha tido essa deficiência de transição de tecnologia muito forte. Isso foi sofrido. Você falou da parte positiva e negativa do curso, né? Sim, eu acho que o mais óbvio de tudo são as amizades, o que eu mais gostava. Porque elas continuam até hoje. Você vê, a gente entrou na faculdade em 1998 e até hoje são... Quase 20 anos. Quase são, então, exatamente, Rafa. São quase 20 anos e eu mantenho quase todas essas amizades construídas no período da arquitetura, mesmo eu tendo desistido do curso, tendo feito outras coisas. Então, as pessoas com as quais eu me relacionei, valeu o tempo que eu fiquei lá. Com certeza, se eu pudesse, eu teria essa experiência de novo, porque são amigos que eu carrego e vou carregar pro resto da vida. Eu acho que alguém comentou sobre as faculdades, acho que foi o Osmar, sobre as faculdades públicas. Hoje já mudou muito em relação ao que era quase 20 anos atrás. Mas quando nós entramos era muito avacalhado. Então aquilo ali foi um dos pontos negativos. Eu que estudei a minha vida toda na mesma escola, dos 3 aos 17 anos, na mesma escola, eu saí de um regime totalmente certinho, com horário, com toda a disciplina, e entrei num universo gigantesco, mas com a menor preocupação com disciplina, com horário e com métrica. Eu acho que o Rafael comentou, minha primeira aula foi cálculo, e quem estava do meu lado era um aluno do quarto período de química. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu no primeiro período de arquitetura, fazendo cálculo com um aluno de química do quarto período. Então não fazia o menor sentido aquela bagunça, aquela falta de organização. Aquele momento foi um pouco conturbado por conta da desorganização. Mas eu acho que as amizades que eu conquistei lá, que eu cultivei lá, valem muito mais do que essas dores de cabeça que eu tive no passado.
o que mais me incomodava mesmo, assim, era a falta, assim, de uma continuidade, sabe? Você tinha um período que você tinha muita coisa, aprendia coisas bacanas, e depois vinha um período todo zoneado, todo avacalhado. Quando a gente chegou no segundo período, a gente deu um reset, voltamos pro primeiro, a gente ficou meio que fatorial, né? Então, assim, era tudo muito descontínuo, assim, e isso era meio desestimulante. E, pô, eu com certeza, meu caso, né, que continuei a exercer a profissão e tal, e eu acabava gostando de tudo, assim, não gostava muito das disciplinas que eram porque nosso curso era dentro da faculdade de engenharia. Ele não era uma faculdade de arquitetura, ele era um curso de arquitetura dentro de uma faculdade de engenharia. Então, quando não tinha arquiteto para dar disciplina, eram os engenheiros que davam, sem aquela noção do que era formar um arquiteto e tal. Então a gente tinha aula de hidráulica, né? Pô, era qualquer coisa que os caras passassem lá, tava valendo, não tinha um monitoramento da coordenação, então era tudo muito avacalhado mesmo. Mas isso, por um lado, fez com que a gente corresse por fora, né? Tipo, a gente precisava correr atrás da informação por fora, fazendo estágios, trocando ideia com pessoas que estudavam em outras faculdades e tal. Acabou meio que isso deu um grau de autonomia pra gente legal, ter feito a faculdade num espaço bem avacalhado. Assim. O maior impacto que eu tive na faculdade, sem sombra de dúvida, é o fato que a UFRJ é longe pra cacete, né? E era meio contramão de tudo, assim. E é um curso que você tem que dar conta de muita coisa, então essa distância, deslocamento, a maneira que o curso ele era estruturado, você está falando de faculdade pública, uma zona, e era o curso de arquitetura, ele era bem zoneado. O Guilherme estava falando que hoje em dia é diferente, eu também tenho contato com os estagiários, eles, pelo que eles me falam, mudou muita coisa para melhor, assim. Enxugaram um pouco o curso, uniram algumas matérias, mas na minha época era aquele sistema que dava uma preferência muito grande para quem tinha o CR mais alto. Você não conseguia se inscrever nas disciplinas se você não tivesse com aquele CR alto, né? E aí você tinha aquele caso de assistir topografia 6,5 no UFRJ e depois, projeto, a história da arquitetura 1,5. Você ficava no fundão o dia inteiro sem fazer nada. Óbvio sem fazer nada, é uma ova, né? Você ficava lá jogando sinuca, bebendo cerveja. Isso. Não, ou você vai pra casa, né, cara? Tipo, na maioria das vezes, também tem que ter um custo isso, né? Ficar lá, almoçar lá, lanchar lá, né? Tem esse custo. No final das contas, você também tá cansado, tem outras matérias para fazer, propicia você acabar matando muita aula e, posteriormente, você nem se inscrever. Porque você sabe que você não vai dar conta de assistir topografia 6,5 e teoria naquela sala escurinha, sabe? Aquele professor botando slide, 1:30 da tarde, 6 alunos na sala, aquele auditório grande com ar-condicionado gelado. Ar-condicionado, que bobagem que eu falei. Não tinha ar-condicionado no FRJ quando eu fiz, né? Mal tinha ventilador. Então, assim, a distância foi uma coisa que prejudicou bastante, me desgastou muito essa distância. O curso, ele meio que parecia que ele era esquematizado de forma a você ficar lá o dia inteiro. Se você morasse na cidade universitária, você está muito bem com aquele curso. Agora, tinha nego que morava em Petrópolis, cara. O cara ia e voltava todo dia. Tinha nego que morava em Maricá e voltava todo dia. Eu não era nenhum dos piores, assim. E o FRJ é uma faculdade elitista, né? A galera lá, em geral, tem grana. Isso, não sei como é que é com vocês, mas rolou uns embates aí com alguns grupos. Quem tem mais grana é mais favorecido para fazer arquitetura, né? Tem que comprar livro pra caramba, tem que comprar lapisinho, caneta X, material para fazer maquete. Até o fato de ter acesso a computador, internet de banda larga. Agora, do curso em si, altos e baixos, né? Ótimos professores, por um lado. Por outro lado, aqueles professores que já estão meio que se aposentando, é o famoso cara que nunca vai na faculdade, não dá aula, é um assistente que dá aula no lugar dele. E, eu tive muita matéria assim, cara. Por outro lado, também tive professores que eram muito bons profissionais e eram maus professores. Professores que eram oriundos de uma época que eu não sei como é que era essa seleção de professor em faculdade, mas não era concurso público. Agora, por outro lado, eu tive aula com Pfefferman, né? Que o cara é um amor de pessoa, o cara fala que, o cara repete várias vezes, vocês não tem que fazer o que eu quero, não. Vocês têm que fazer a ideia que vocês estão querendo fazer, vocês têm que apresentar
não é para fazer o que eu vou gostar, não. Ainda que eu esteja aqui representando um papel de professor e cliente, vocês têm que tentar defender a ideia de vocês. A faculdade é para isso e tal. Então, é altos e baixos. Cara, eu odiava a disciplina de paisagismo. Eu acho que não por causa do paisagismo, mas pelos 2 professores que a gente teve. Explicar a situação. A gente tinha que fazer uns projetos, né, de paisagismo e tal. E aí era assim, primeiro, não foi dado pra gente nenhuma referência de projeto paisagístico. E na primeira aula já era assim, agora vocês vão fazer as atividades tal. Cara, era impressionante. A gente montava os grupos, cara, e tinha um dos professores que ele não falava sobre o projeto, ele falava sobre sua prancha. Ele falava sobre a prancha, era ridículo, assim. Ele começava, não, porque essa imagem aqui, ela tem que ser maior, aí você puxa essa letra e tal, você tá misturando um monte de fonte. Cara, ele não falava do projeto, eu ficava puto, eu ficava muito puto. E outro professor ficava lá, né, meio que sambando no sabonete, assim, tentando, sabe, sei lá, tirar algum conhecimento dele, porque, sabe, era meio descarado de que, assim, o professor ele era exigente, a dupla era exigente, mas nenhum dos dois pareciam saber muito a coisa, sabe? Saber muito o que estavam falando. E um falava mais ou menos do seu projeto, geralmente falando mal, mas isso não era o problema, mas o outro, cara, ele ficava falando da sua prancha. Tudo bem, você aprende a fazer prancha depois da aula dele. Mas, cara, era aula de paisagismo, sabe? Era uma... Nossa, eu acho que foi a pior disciplina pela qual eu passei, assim. Foi um saco. Talvez eu gostasse na arquitetura, eu acho que isso é pra faculdade, assim. Tinha as matérias que eu gostava, claro, gostava mais de projeto, gostava muito das aulas de desenho e tal, mas particularmente eu acho que para algumas pessoas que não fazem necessariamente arquitetura vão se identificar, que eu gostava da coisa do faça você mesmo da faculdade, né? Que era uma coisa que você tinha que se virar. Eu vim também de um colégio que era um colégio de freira. E aí para uma faculdade completamente avacalhada, assim, que você não sabia se ia ter aula e tal. Então você acaba amadurecendo porque você tem que amadurecer. E essa história, assim, de ter que buscar as coisas, ter que correr atrás, eu acho que acabou que foi uma memória que eu tenho, né, da faculdade, que você amadurece enquanto pessoa, né? Porque junta também, você está começando a virar adulto, mas o período, assim, da faculdade, além dos amigos, além das disciplinas, foi um período de vida mesmo, que foi muito marcante, que é o amadurecimento, né? Eu queria saber do Guilherme, né? O que hoje ele faz? O que você levou da faculdade que você faz até hoje, que você, além dos amigos, né, claro, mas eu digo em termos de conhecimento. Eu levei uma prancheta pra casa. Ó, Rafael! Rafael! Não, mas olha só, falando sério. Assim, na minha profissão, hoje eu trabalho com mercado financeiro, e na prática eu não carrego nada do curso de arquitetura. Eu digo na prática, porque como pessoa, é claro que o curso de arquitetura me fez uma pessoa melhor, sem dúvida. Como é um curso que abrange artes plásticas, abrange teoria, em certa parte pega sociologia, estudos sociais, você sai com um embasamento teórico, você sai uma pessoa pelo menos mais culta de um curso de arquitetura, mesmo que você tenha feito pela metade, como foi o meu caso. É interessante o seguinte, nas minhas férias ou quando eu estou em uma outra cidade, um outro país, eu começo a voltar algumas coisas da arquitetura. Quando você está numa cidade como Paris, por exemplo, e você vê obras do Jean Nouvel, do Porte-Saint-Pac, ou sei lá, de Dominique Perrault, eu só pude ter acesso a essa informação porque um dia eu fiz curso de arquitetura. Então eu passo por aquelas obras e consigo enxergar. Eu tenho um olhar diferente de uma pessoa que não fez arquitetura. Eu já olho com outros olhos. E mesmo matérias que eu tive como História da Arte, quando eu estou no museu, quando eu estou numa exposição, numa galeria, obras que eu falei, nossa, essa obra eu vi na época da arquitetura. A Biblioteca Nacional de Paris é um ponto turístico um pouco menos conhecido. Eu só fui lá porque um dia eu fiz arquitetura. Mas assim, como o tema é negócio de desertor, arquitetura, eu achei interessante essa oportunidade para
eu fazer um pouco do advogado do diabo, porque é o seguinte, toda vez que eu quis sair do curso de arquitetura, sempre chegou uma pessoa para falar que não. Não, cara, fica, você é muito novo, não sei o que, é muita pressão mesmo. E nunca ninguém chegou para mim e falou que, cara, sai, você não tá gostando, sai, vai ser feliz fora da arquitetura. Quanto mais cedo você tomar essa decisão, mais tempo você tem de recuperar. E eu acho que eu posso fazer esse papel para quem estiver passando por esse dilema. Quem tá escutando a gente, faz a faculdade de arquitetura e está gostando, ótimo. Mas quem está em dúvida, acho que é bom se questionar mesmo, se você não se encontra nas matérias, nas disciplinas, se na prática você não consegue exercer, ser um bom estudante, não tem que fazer o papel de ficar puxando a pessoa de volta para o curso, não. Abandona, mas tem que ter cuidado, você tem que ter um plano B, plano C, mas não adianta ficar insistindo no mesmo erro. Eu acho que se eu puder deixar uma mensagem aqui para as pessoas que estão passando pelo mesmo problema que eu vivi 15 anos, sei lá, quase 20 anos, é esse. Não fique apegado só porque você é novo. É justamente por isso. Quanto mais novo você é, mais tempo você tem de corrigir possíveis escolhas mal feitas ou que você não imaginava. Então, o meu recado, sei lá, se eu posso dar um conselho é esse. Não está satisfeito, procure alguma outra coisa e mude, saia. O Gustavo, ele é arquiteto, né? O Gustavo trabalha hoje como arquiteto também. Mas você acabou escolhendo por fazer engenharia, né? Você está no curso de engenharia hoje, né, Gustavo? Estou no curso de engenharia civil por enquanto. Não é necessariamente uma decepção, né? Mas a relação do engenheiro com o arquiteto no Brasil ela é muito desigual, né? Estava aqui falando que o engenheiro ele pressiona com outros recursos, ele pressiona com números, cliente, com números, né? E na verdade ele não pressiona com números porque ele não usa esses números. Ele pressiona com a fantasia de que ele sabe usar os números. E isso é uma ficção que cola na sociedade que a gente vive. Tem-se a ideia de que o engenheiro, principalmente o brasileiro, é racional, tá pensando com a razão, e que o arquiteto é aquele cara que tá desenhando, fazendo concepção, né? Muitas aspas na concepção. E eu tô fazendo um curso de engenharia para vencer um pouco isso. Porque eu já passei por muitos projetos em que você fica refém do engenheiro, né? Dessa intriga que é criada durante o trabalho. E não estou fazendo um curso para trocar de profissão. O sentido inicial foi para poder melhorar a formação, para poder ter esse respaldo. Na verdade, é realmente ter o conhecimento, o embasamento, até para pensar um pouco como ele e poder melhorar um pouco o trabalho. Não vou mentir também que teve eu já senti um pouco essa crise chegando aí, uns 2 anos atrás eu já estava sentindo que o mercado de construção civil ia apertar um pouco, o arquiteto ia sofrer bastante com isso. Pesou bastante na hora de resolver voltar para a faculdade também. Então, João, você é arquiteto também, mas hoje você trabalha numa área que não necessariamente você faz projeto, né? É uma área que você trabalha com outra coisa, né? Explica pra gente por que você acabou você sendo arquiteto, mas de repente fazendo uma outra função, né? Que não é necessariamente de um arquiteto propriamente dito. Eu acabei ficando excessivamente técnico um pouco por causa da academia. Além dessa coisa de trabalhar na Eletrobras, eu trabalho com arquitetura, mas eu trabalho com eficiência energética em edificações, muito na parte de regulamentação disso. E na outra ponta, eu de certo modo segui carreira acadêmica também. Terminei o doutorado agora em dezembro em engenharia civil, estruturas, trabalhando com materiais e tecnologias não convencionais. Essa parte técnica da arquitetura me chama a atenção, eu acho interessante. Eu não posso dizer que isso é engenharia, porque não é um interesse específico arquitetônico e do ponto de vista da concepção de projeto e tal, a coisa de você começar o projeto pensando na estrutura também é uma das coisas que me faltava e que eu gostava. Eu já fazia um pouco isso durante a faculdade, então no fim é isso, não é que eu tenha deixado de ser arquiteto, mas eu caí num viés da profissão que não é tão comum, que é um viés mais técnico, mas, cara, que está começando a crescer. Você vê aí essas exigências de green buildings, de sustentabilidade e tal.
estão empurrando um pouco os profissionais para esse lado mais técnico. Está cada vez mais necessário que você não tenha uma faculdade tão somente artística, né, tão descolada da realidade, tão simplesmente de estudo da forma e de estudo da estética, de estudo da arte, mas também alguma coisa que te faça pensar em física, que te faça tornar as coisas mais palpáveis, que te faça entender os fenômenos, entender como as coisas funcionam. Então, por mais que eu não trabalhe diretamente com um cotidiano de escritório, nem trabalhe diariamente com um cotidiano de obra, já tive essa experiência de obra, escritório não, muito pouco, só como estagiário. Eu acabei caindo num ramo mais técnico. Queria finalizar um pouco essa discussão, assim, do que você, Rafa, considera como algo que pode melhorar dentro de uma faculdade para a pessoa se interessar mais pelo conteúdo da arquitetura, né? De repente não necessariamente ter menos evasão, mas que você acredita que o curso de arquitetura pode oferecer, enquanto um curso muito aberto aí para receber outras disciplinas, né? E até falar um pouco dessas dificuldades da própria profissão, né? É uma pergunta difícil, porque na verdade, os cursos hoje estão passando por uma reformulação que buscam tentar suprir um pouco esse problema da arquitetura ser um curso tão generalista, né? Então você tem aí faculdades que já estão criando um modelo que o aluno, no meio ali da formação, ele opta por disciplinas que que ele vai se sentir mais confortável em cursar disciplinas de eixos teóricos ou de história, ou disciplinas de eixos tecnológicos. Mas, cara, isso só mostra que a profissão que a gente escolheu é uma profissão assim que não tem fim, né, cara? Não rola de zerar o jogo, sacou? Acredito que vários outros também, né, são da mesma forma, mas a nossa é muito mais. O que os cursos eu acho que eles deveriam fazer, de fato, é eles assumirem de cara o perfil. Bem, galera, vocês estão entrando aqui, a arquitetura é isso tudo aqui, só que essa faculdade a gente vai trabalhar dessa forma. Vocês vão poder complementar a formação depois de uma pós-graduação, e se isso ficar mais claro, talvez eu acho que gere menos frustração, assim, né? Um pouco que a gente via tantas dos amigos que são recém-formados e tal, e também do pessoal que está muito na dúvida se continua ou não. É isso que o Guilhermão falou, né? Não tem ninguém para incentivar, porque sempre tem aquela esperança, né? Mas enfim, eu não sei se eu respondi a questão, mas eu acho que um caminho é esse, assim. É criar cursos mais monte você mesmo, né? O seu combo, né? Crie o seu combo aqui. O caminho é esse, que acho que algumas universidades estão trabalhando em cima disso. Que eu me lembro, assim, de cabeça, eu sei que a Federal de São João, ela tem uma proposta desse tipo. Acho que essa nova grade da UFRJ também busca um pouco isso, com um ciclo lá de fundamentação e depois um ciclo intermediário que o aluno tem uma opção. E o outro ponto é as universidades definirem de fato seu perfil, né? Então, bem, aqui a gente é um curso que a gente quer formar exímios arquitetos com capacidade de representação gráfica, entendimento do processo de compatibilização de projeto, ou não, queremos formar pesquisadores, somos uma universidade querendo formar pesquisadores da área de urbanismo, ou pesquisadores da área do edifício. Para mim, eu acho que o grande problema hoje, né, tá na própria concepção de arquitetura no mercado de trabalho. A gente já teve várias conversas, né, eu acho que no semestre passado, lá na própria faculdade, a gente teve essa conversa de que o arquiteto é tão generalista que ele pode englobar vários tipos de profissionais diferentes, né, atuando na profissão. Só que a gente fica muito com a ideia de ser aquele arquiteto que tem que ter um escritório, que tem que ter seus projetos próprios, mas a gente hoje tem uma necessidade de que o arquiteto busque outros mercados de trabalho, até porque a crise torna a coisa mais apertada, né? A gente tem que procurar o nosso nicho de trabalho. E eu acho que talvez não fique claro para os alunos de que o leque de atuação do arquiteto, né, que a gente falou e insistiu lá no primeiro podcast, ele é muito amplo. Tem uma coisa que a gente às vezes esquece, né, a gente fala muito arquitetura, né, esquece que tem o urbanismo também, né, apesar de ser um campo mais restrito, mas tem a parte de pesquisa no campo do urbanismo, ela é extremamente importante para as cidades, né. Se a gente pensa hoje que a gente tem os Jogos Olímpicos, né, e que tem um trabalho hoje de se pensar a cidade,
cidade, né? Com programas como Minha Casa Minha Vida, né? Reestruturação de antigas partes da cidade, né? Então você tem um campo aí muito aberto, né? Muito amplo para o que o arquiteto pode fazer, mas que ainda a gente está pensando, né, como é que se pode mostrar para o aluno o que ele pode fazer. Acho que talvez essa seja a grande dificuldade, principalmente nas faculdades federais, que torna a coisa muito mais aberta ainda, porque levam muito para as questões teóricas, né? Tem a preocupação de lidar com questões teóricas. Então, como é tradição aqui no ArchiCast, a gente vai pedir uma dica aqui para cada um. Comecem, por favor, porque eu estou sem palavras agora. Pela área acadêmica, que eu posso indicar alguns livros, mas assim, o primeiro que me vem à cabeça, que eu acho que é muito importante, fala de uma maneira dessa amplitude da profissão do arquiteto e pega diversas das vertentes possíveis da atuação do arquiteto. Quem não leu, por favor, leia o Tratado de Arquitetura do Vitrúvio. Tem uma edição barata da Martins, que é a antiga Martins Fontes. Ele perpassa muito da atuação do arquiteto, desde de técnicas construtivas até relação entre arquiteto e empregador. Fala de implantação, fala de muitas coisas interessantes, fala de conforto ambiental, fala de... Cara, é uma obra super completa e acho que é referência para qualquer bom arquiteto. Eu posso sugerir uma coisa um pouco extravagante aqui? Claro! Olha, eu gosto, acho que todo mundo gosta, mas eu gosto muito de viajar. Uma cidade, eu acho que você respira arquitetura de uma forma muito inusitada, porque eu acho que essa cidade que eu vou falar ela é única no mundo. É a cidade de Barcelona. Acho que alguém que já esteve ou que tem interesse de conhecer, vale muito a pena. E o Gaudí é um nome muito óbvio, porque até os não arquitetos conhecem. Mas vale muito a pena conhecer essa cidade, porque tem outras edificações de arquitetos famosos, mas é uma cidade que, para mim, que ainda continuo um leigo, é uma cidade que respira arquitetura, respira arte, mas principalmente arquitetura. Eu tive a oportunidade de uma vez e me encantei com a cidade. Eu acho que todo mundo que tiver a oportunidade que é arquiteto ou que é estudante de arquitetura deve passar por Barcelona para respirar arquitetura. Eu tô lendo um livro do tema que eu já tem algum tempo, que é o tema que eu mais gosto, que é Evolução da Espécie Humana. Realmente é um assunto que me fascina. Tem um livro que saiu há pouco tempo no Brasil. É um livro de 2011, mas ele saiu há pouco tempo. O nome do livro é Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Me interessa muito como que esses grupos humanos começaram a se reunir, começaram a fazer arte, começaram a fazer arquitetura, linguagem. E esse livro é bem interessante. O nome do autor é Yuval Harari. O livro é sensacional. E uma série que eu já vi há muito tempo, que se não me engano é da BBC, o nome da série é Como a Arte Mudou o Mundo, que é um livro, uma série de um professor da Inglaterra que permeia esse assunto de evolução das espécies. Ele tem uma teoria ímpar de como que a arte surge e o porquê da arte, como ela entrou como um mecanismo de evolução na espécie humana. Eu acho que o nome é esse, Como a Arte Mudou o Mundo. Eu acho Mas como a arte fez o mundo? Ou Como a Arte Fez o Mundo, pode ser. Pode ser. É uma mão, o símbolo é uma mão de uma pintura rupestre, assim, numa caverna. São 4 episódios, se não me engano, é muito bom. Eu vou indicar um livro de 2 escritores conhecidos, próximos da gente, que por sinal, se ele não tivesse deixado de fazer arquitetura, ele não teria escrito esse livro. Não é, seu Guilherme? Chama Comum de Dois. É um livro interessantíssimo, que são contos escritos de forma alternada por 2 autores. Um deles está presente aqui, o Guilherme. Opa! E outro colega nosso, Vinícius, que foi citado aqui também. Então são contos aí, né, dentro dessa ideia de um realismo fantástico. Tem um tempo que eu li já, né, mas foi uma leitura muito
agradável e rápida, assim, os contos são bem bacanas e você consegue identificar mesmo a mão de cada um ali, a característica de cada um escrever, e assim, o Guilherme, ele tem um pouco essa questão aí talvez isso tenha vindo aí da sua formação em arquitetura, ele é muito detalhista, né? Ele fala dos detalhes de cada cena, de cada... né, da roupa da personagem e tal, ele descreve isso com uma coisa que você vê que é um olhar de um pouco mais apurado. Minha dica é essa, inusitada. Tenho 2 dicas para fazer porque eu quero falar sobre 2 coisas mesmo. A primeira dica que eu dou é sobre um livro que eu vou adotar agora numa das disciplinas, que é o Cidades para um Pequeno Planeta, do Richard Rogers. Ele é um livro pequeno, assim, relativamente pequeno, mas que ele fala de coisas hoje que são preocupações que estão vigentes aí na cidade, que é principalmente a parte de sustentabilidade, né, como a cidade deve pensar, né, deve ser pensada, e aí vai algumas sugestões dele no livro, né, e uma série que eu tô assistindo, tô ficando maluco. A primeira temporada já foi muito boa, a segunda que tá passando no Space também tá assim, consegue ser muito diferente da primeira temporada, da segunda temporada. No momento que que a gente sai esse cast aqui, eu não sei se a série já terminou a segunda temporada, eu sei que tá muito louca, assim, tá completamente diferente da primeira, que é Mr. Robot. É engraçado porque eu tô lendo coisas sobre... tô tentando escrever algumas coisas sobre ativismo, né? Sobre como é que as pessoas hoje têm o ativismo como uma ferramenta importante na mudança das cidades, né? E Mr. Robot é um pouco desse ativismo anarquista, né? De tentar mudar o mundo, né? Derrubando uma empresa, enfim, não vou dar mais spoilers, mas assim, assistam Mr. Robot, quem não viu. Bom, então a gente termina por aqui esse cast, agradecer a todo mundo que participou, agradecer ao Google, volte mais vezes, Google, quando você puder. Se minha filha deixar ir à faculdade também, né? Pois é. Agradecer ao João, prazer ao João que eu não conhecia, né? Muito bacana ter sua presença aqui, um doutor, valeu, né? Valeu, obrigado, gente. Gostei muito também de participar, obrigado pelo convite. Obrigado a você. E Guilhermão, a gente chama ele de Guilhermão porque ele tem quase 2 metros de altura, né? Agradecer o depoimento aí de um cara que começou com a gente e continuou com a gente mesmo saindo da arquitetura, né? Muito obrigado pela oportunidade, achei legal porque, como eu falei no final, é difícil a gente ter um espaço para falar o lado B da questão. Então, muita gente que tá ouvindo talvez vai se identificar com a minha história, quem sabe não tem o mesmo final que eu. Muito bom. Valeu todo mundo e até o próximo. Esse caso de ficar na faculdade, né? Tem um amigo nosso que no período, assim, entre as aulas, baixava MP3, sabe? Chegou a baixar 20 disquetes pra baixar o CD do Oasis. Eu não sei quem Rafa. Também não. Não faço ideia de Pois é. Tinha um laboratório de informática, né? O único ponto da faculdade que tinha acesso à internet, esse nosso amigo ficava lá baixando MP3. Pois é. Inclusive esse nosso amigo aí, cara, ele ficava com o maior medo do monitor que ficava no aquário ali. Aí, tipo... Cara, eu chegava, ele me conhecia já, sabe? Lá vem ele, né? Tal. E eu ficava com o maior cagaço, porque eu acho que você não podia fazer... Eu já revelando que sou eu, né? Eu não consegui falar que nem o Pelé. Pô, o Guilherme tava falando do desenho técnico, eu tava lembrando aqui que eu peguei a última turma de normógrafo. Realmente dá vontade de desistir quando você mexe.